entregar a nossa vida para um Deus, para um Jesus que nós não conhecemos ainda? Como é que nós vamos entregar a nossa vida para o Senhor que nós não conhecemos? Então nós às vezes vivemos uma religião porque nós não precisamos conhecer. Eu não estou aqui criticando a religião, porque eu não nem prego religião. A verdade é Jesus Cristo, né? Mas o que acontece conosco é o seguinte: quando nós entramos na questão da fé, que é até o tema de hoje, nós precisamos, para crer, nós precisamos conhecer em quem nós cremos, não é? E aí a pergunta sempre é: quanto cada um de nós conhecemos de Deus? Ou se perguntássemos assim, né? Quem é Deus para você? Entende? Por isso que a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Significa, não basta o tanto que eu conheço do Senhor. Eu preciso a cada dia, embora tenha 40 anos de evangelho, eu não conheço. Porque a cada dia eu me surpreendo com a palavra do Senhor. A cada dia eu tomo um choque, porque eu leio a palavra e o Senhor fala novo naquela palavra, uma palavra que eu já saberia até de cor, mas Ele fala coisas novas que eu não tinha visto ainda. Ou em outras palavras, a palavra do Senhor, ela se renova de dia em dia. Sabe por quê, queridos? Porque as gerações mudam. Porque as pessoas mudam. E a palavra do Senhor, ela é eterna. Então em cada geração, mesmo que aconteça qualquer tipo de mudança, a palavra do Senhor se renova. Porque Ele diz assim: eis que tudo se fez novo, eis que faz novas todas as coisas. Por isso que a palavra do Senhor, toda a vida é nova. Às vezes eu falo aqui para as pessoas, diz assim, a Bíblia diz assim que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para formar, corrigir e instruir o homem em toda boa obra. Coisa linda, né? A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia diz, a própria palavra do Senhor diz assim que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque ele é natural, né? Mas o homem espiritual, tudo ele conhece, né? As coisas do homem natural e as coisas do homem espiritual. Por quê? Porque quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita inspirada por Deus. Aqueles homens e mulheres que creram na palavra do Senhor, aquelas vidas que se entregaram ao Senhor, que buscaram conhecer e que tiveram fé ardente, elas foram inspiradas pelo Senhor para escrever a Bíblia. Certo? Porque muita gente diz assim: a Bíblia foi escrita por homem. Claro, se fosse escrita por qualquer outra coisa, aí ficaria pior ainda. Era muito pior, né? Mas quando nós vemos os homens que são sujeitos aos mesmos problemas que nós somos sujeitos, e que eles creem na palavra do Senhor, e que eles se entregam ao Senhor, nós temos que ver que algo aconteceu com essas vidas. Algo aconteceu com uma mulher que se entrega ao Senhor, algo aconteceu com um homem que se entrega ao Senhor. E isso não é nada mais, nada menos do que um crescimento espiritual, algo que esse indivíduo, ele começou a entender com o Espírito, recriado pelo Senhor, na mesma condição do Espírito que revelou para escrever. Deu para entender? De outra forma, nós não conseguiríamos entender a Bíblia. Por quê? Vamos pensar o seguinte: se nós lêssemos ali a carta, a primeira e segunda carta do apóstolo Pedro, nós íamos ver que Pedro, a Bíblia diz que ele era um homem indouto, um homem sem letra, um homem que não sabia ler e escrever, não tinha isso. Ele era pescador, morava, imagina, 2000 anos atrás, como é que era, né? Mas depois que Pedro se converteu, andou com Jesus, caminhou, mudou de vida, creu no seu Espírito, ele escreveu, inspirado por Jesus, 2 cartas. E hoje nós pegamos essas cartas e muitas vezes nós levamos, às vezes eu faço essa experiência, né? Às vezes quando eu vou orar com alguém que tem doutorado em alguma coisa, eu leio sempre algum texto dessa carta, e as pessoas não conseguem entender o que foi escrito por Pedro lá
há 2000 anos atrás. Aí a pergunta é, por que não entendem? Porque não estão no mesmo espírito. Entendeu? Não estão no mesmo espírito. Então não entendem porque o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Por isso que o homem natural, quando ele recebe uma promessa de Deus, ou alguém traz a palavra do Senhor, traz uma promessa, ele tem dificuldade de compreender e de crer, porque ele é natural. A partir da hora que do momento que o ser humano começa a buscar o Senhor e se tornar um ser espiritual, segundo a imagem e semelhança daquele que o criou, aí ele começa a compreender as coisas espirituais. E aí é onde acontece a mudança. Amém. A mudança acontece aí. Amém. A mudança não acontece de você ir numa igreja A, B, C ou D, né? Porque a religião não salva ninguém. Mas a mudança acontece quando nós começamos a ter a mesma, a compreender o mesmo espírito daquele que fez todas as coisas. Se você perceber, a Bíblia nos diz que no princípio, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 1. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Esse disse Deus, haja luz, era a presença de Jesus Cristo ali. Porque quando nós chegamos lá em João, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E nós temos muitos outros textos que nos falam sobre essa questão, sobre isso. Mas como compreender? Precisamos buscar, precisamos aperfeiçoar a nossa fé, precisamos compreender as Escrituras, precisamos nos dedicar a conhecer o Senhor. Eu já falei aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí é quando a nossa mudança ela começa a acontecer, O Senhor, Jesus não mandou fazer cristãos, nem crente, Ele mandou fazer discípulos, Ele mandou, olha, que você seja um religioso, uma religiosa, de nenhuma instância, Ele mandou fazer discípulos, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a guardar os mandamentos que eu já tenho ordenado. Capítulo 28 de Mateus. Então, quando nós aprendemos isso, a nossa vida muda, Eu vivi 30 anos da minha vida católico. Toda a vida eu vivi católico, foi uma bênção na minha vida ser católico, não tive nenhum problema com isso. Mas na medida que eu comecei a buscar, porque toda a minha vida eu li muita Bíblia, conheci, busquei, muito não, eu acho que li um tanto, Nunca li muito, mas sempre estudei, busquei. Chegou um tempo que começou as interrogações. Comecei a perguntar por quê? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo? E a resposta só podia vir de Jesus, só podia vir do Senhor. Porque eu não encontrava resposta em nada. E aí foi quando eu tive minha mudança. E às vezes a pessoa chegava assim, eu me lembro bem, mas você virou crente? Eu falei, não, eu não virei nada, eu sou a mesma coisa. A única diferença é que eu busquei conhecer o Senhor. Amém. E o Senhor disse assim, buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Agora, se eu venho para uma igreja, para um culto, para uma reunião, buscando o Senhor de 10% da minha vida, quanto você acha que eu vou ter do Senhor? Aí tem um outro problema que surge, queridos, que é muito ruim para nós. Aí se nós temos um Deus pequeno, 10% de Deus, um Deus pequeno, e nós temos tantos problemas em nossas vidas, como nós vamos suportar os problemas? Se o nosso Deus é um Deus pequeno, ou melhor, se nós não temos fé na medida de resolver os nossos problemas. Porque Jesus falou no capítulo 28, 11 de Mateus, 11, 28 de Mateus, assim,
vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele foi e prometeu, eu vos aliviarei. Agora, como é que eu vou a Jesus? Eu estou aqui cansado, problemático, aí eu me coloco para ir buscar, porque eu tenho uma religião, mas quem é? Bom, eu vou a Jesus, mas né, as pessoas vão ao pastor, vão ao padre, mas é a Jesus que você tem que ir. A missão do ensinador é ensinar a buscar Jesus. Amém. Não é? Aí ele vai buscar, ele vai e diz, olha, vou buscar Jesus, não é? Não é? Mas ele conhece esse Jesus para buscar e se colocar diante dele e confiar a sua vida nele? Não. Por isso, queridos, é importante que nós, enquanto nós estamos bem, nós busquemos o Senhor. A Bíblia diz no capítulo 12 de Eclesiastes, ela fala assim que nós temos que buscar o Senhor enquanto a nossa vida está boa. Porque na hora que nós estivermos complicados, como vamos fazer para resolver? Aí vão falar assim, eu não posso buscar o Senhor porque minha vida está complicada, e como é que vai ser? E como vamos suportar a carga? Amém? Então é importante que nós estejamos prontos assim, para conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Capítulo 4 de Carta de Paulo aos Romanos. Desculpe, viu, queridos? Eu não estou aqui falando que vocês estão, mas é porque nós temos a missão de ensinar um evangelho autêntico, né? Um evangelho autêntico. Aqui diz o seguinte, o tema é Abraão justificado pela fé. Capítulo 4 de Paulo aos Romanos, diz assim, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Uma pergunta, né? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Qualquer homem, qualquer ser humano que for justificado, justificado pelas obras, ele não está diante do Senhor, entregando a sua vida para o Senhor, para compreender o que o Senhor quer da sua vida, o que Ele pode fazer pelas vidas que estão à sua volta. Ele diz assim, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque qual é a glória do homem? Não é? A Bíblia diz que a gente nasce, cresce, floresce e morre. Não é verdade? Mas Deus permanece porque Ele é eterno. Vamos lá, continua, por favor. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Primeiro, Deus se apresentou a Abraão como Ele se apresentou a você um dia. Mas Abraão, o diferencial foi que Abraão, ele quis conhecer a Deus. Ele buscou conhecer a Deus. Nós vemos muitas vezes que Abraão teve dificuldade de crer, teve dificuldade nos seus relacionamentos com Deus, mas ele se aplicou. É claro que Deus é Deus, nós somos humanos, e Abraão, humano, ele tem dificuldade de compreender Deus como nós temos hoje, mas ele se aplicou a essa missão. Se você for olhar para a vida de Moisés, para a vida de Daniel, para a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, você vai ver que todos eles tiveram dificuldades como nós tivemos, mas se aplicaram em conhecer o Senhor. E ele continua dizendo ali, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Continua. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que a Bíblia está nos dizendo? Que é importante crer. Por que é importante crer? Porque nós não somos merecedores de nada. Nós merecemos o quê? Quando nós estamos vivendo uma religião ou somos do mundo, nós nos gloriamos. Não, isso aqui deu certo porque eu trabalhei. Isso aqui é bom porque eu fiz isso aqui, né? Eu me cuidei, por isso que eu vivi tanto tempo. O homem sempre arruma uma questão para ele trazer a glória para ele. O homem, estou dizendo, quando eu digo homem, digo no sentido total. Tá certo? Mas na verdade não é isso. Quando vem as suas dores, os seus problemas, as suas
divergências, as pessoas se desesperam. Por quê? Porque não tem uma firmeza espiritual. E como Deus é Espírito, se nós não estivermos firmados espiritualmente no Senhor, estamos o quê? Né? Volúveis, estamos sem segurança nenhuma. Essa é a verdade. Não é? Então precisamos crer. Não é? Porque se a fé de Abraão foi imputada como justiça, a nossa fé não vai ser diferente. Nós vamos crer e a promessa do Senhor, ela vai acontecer em nossas vidas. Quando? Eu não sei. Tempo dele. Não é? Tempo dele. Pastor, eu vou fazer isso aqui, vai acontecer na minha vida algo? Bom, uma coisa vai acontecer, você vai continuar crendo e tendo esperança. Porque a Bíblia diz que a esperança não engana. Não é verdade? Você crê, tem esperança que aquilo vai acontecer e você continua operando. Você tem esperança que você coloca, vou fazer uma casa. Você põe o primeiro tijolo e você espera que uma hora você veja aquela casa pronta. É assim? Você começa a costurar ou fazer uma roupa lá, ou alguém que trabalha nessa área, né? Aí você está fazendo, depois você cortando aqui, mas você está vendo pronto lá. A fé é exatamente isso. Se nós paramos pelo caminho, vamos fazer uma casa, mas paramos, né? Aquilo vira um monte de entulho. Se nós vamos fazer uma roupa, né? O alfaiate, a costureira vai fazer uma roupa, mas ela para pelo meio, vira pano de chão. A fé, meus queridos, é a mesma coisa. A fé, ela tem que ser contínua. Ela tem que produzir frutos. Até que nós não vemos o fruto produzir frutos daquilo que nós estamos crendo, nós vamos continuar firmes. Porque a Bíblia diz que as promessas do Senhor são firmes e fortes. Então precisamos crer. E aí o que aconteceu foi que a fé de Abraão foi imputada como justiça. Ele creu e o Senhor então encontrou nele, né, as características para que o Senhor cumprisse a sua palavra na vida dele. Continua. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, continua, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Quando o Senhor não imputa o pecado? Porque Ele morreu para salvar. Jesus falou assim: eu vim para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Não é? Quem está perdido? Olha, eu não sei para onde eu vou daqui. Vamos dizer, está perdido. O que vai acontecer? Às vezes eu vou, o pastor vai muito em velório, né? Às vezes eu vejo lá no velório o pessoal está chorando em volta do caixão, chora e abraça o defunto e faz aquela coisa toda lá, né? Eu fico pensando assim comigo, né? Sabe por quê? Porque não sabe, não tem preparado nada, espiritualmente falando. E o homem, nessa hora, todo ser humano, ele tem um medo. Se agora o fulano vai me levar até na beira do buraco, põe eu no buraco, e aí? Acabou. Né? Mas para o cristão não é isso a fé do cristão. O cristão não vive em cima dessa razão. O cristão, ele pensa na palavra do Senhor e na promessa do Senhor de uma vida eterna. Porque lá no capítulo 14 de João está escrito assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, né? Vou para o Pai e você vai estar comigo. Então nós olhamos essas questões, queridos, por quê? Porque o cristão, ele vive pela fé. Ele não pode viver por aquilo que o homem natural vive. Porque o homem natural se desespera, ele se arrebenta, ele perde a esperança, ele não tem firmeza no Pai, porque não tem fé e não tem, não está selada a sua fé na palavra do Senhor. Né? Pastor, mas então, peraí, então Deus fica olhando a minha fé? Não. A palavra do Senhor foi escrita aqui para que você creia. Eu brinco que às vezes falo assim: Deus não vai fazer nada por você mais. Ele já fez. Ele já fez. Agora você que tem que fazer a sua parte.
quer que eu te dê um versículo? Quer que eu te dê uma base? Efésios capítulo 1, versículo 3 seguintes. Diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer que eu traduza? A bênção já é sua, mas está escondida lá no céu, está guardada lá, é sua. Mas então eu tenho bênção, tem muita bênção. Nós morremos, acaba a nossa vida, queridos, e nós não conseguimos descobrir a bênção que o Senhor tem. Te dou outro versículo. A Bíblia diz assim: que aquilo que os olhos dos homens não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para aqueles que o amam. O homem não consegue compreender o que Deus tem para ele. Ele vai descobrindo passo a passo, de fé em fé, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Então vamos voltar para Efésios capítulo 1, só para poder entender. Não precisa ir lá, não. A nossa bênção está escondida com Cristo em Deus. Agora, eu preciso trazer essa bênção para o plano terreno, para a minha vida, para ajudar a resolver os meus problemas. E aí a única maneira de trazer isso, né, porque não dá para comprar com dinheiro, nem com ouro, nem com nada, mas é conhecendo o Senhor e crendo na sua palavra. É a única forma que tem, não tem outro jeito, né? Por quê? Porque tudo já foi feito. Nós temos que trazer isso para o nosso plano, temos que tomar posse. Vamos continuar a palavra. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Todo homem tem pecado, mas quando ele crê, né, ele continua ainda na vida como ser humano, peca, né, mas ele não vive na prática do pecado. Busca o Senhor, se arrepende, porque a palavra de Deus mexe com a sua vida, e daí ele ou ela toma a posição de se arrepender, né, de pedir perdão para o Senhor, e aí o Senhor não imputa esse pecado, porque o pecado traz maldição. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Continua. Vem, pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, que era circuncidado. Continua. Como lhes foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. No Velho Testamento, a circuncisão era uma marca no corpo. Hoje, a circuncisão é uma marca de mudança de fé. É exatamente quando nós estamos vivendo uma religião e quando agora nós somos cristãos. Qual é a diferença, queridos? A diferença é que se nós temos uma religião, ninguém nos cobra nada. Mas se nós somos cristãos, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que ter vida transformada. Então, ser religioso não implica em nada. Nada. Quer um exemplo? Você sai com uma camiseta, por exemplo, vai ao banco com uma camiseta escrito Deus é fiel. Assim, né? Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Dura nós sermos fiel a Deus, né? Mas Deus é fiel. Aí você vai ao banco, você não chama atenção aquilo lá. Pode ver que você vai lá, presta atenção. Coloque uma hora qualquer uma camiseta, diz, Deus é fiel. E vá no banco. Ninguém vai ter manifestação nenhuma. Mas quando você escrever a sua camiseta, for com a camiseta escrita assim, Jesus, qualquer frase sobre Jesus, Jesus Senhor dos Senhores, Jesus Rei dos Reis, né? Jesus salva, liberta, transforma, aí você vai ver que as pessoas se incomodam com você. Porque para ser cristão
precisa crer em Cristo. Para crer em Cristo precisa ter uma mudança de vida. E para ser religioso, nenhuma mudança de vida. Essa é a diferença. Amém? Vamos lá, continua. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Continua, vamos chegar lá. Porque a promessa que lhes havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Amém? Continua. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Tá? Muita gente está vivendo a lei, então a promessa não tem sentido porque está vivendo na lei. Continua. Porque a lei opera a ira. Diga comigo, a lei opera a ira. Eu quero trazer uma coisa que eu sempre falo para a igreja, que a Bíblia diz que a lei, ela teve domínio até João Batista. A lei falou pelos profetas, os salmos, em todo o Velho Testamento, mas em João Batista, ele começou a anunciar a graça que é Jesus Cristo. Amém. A mudança em Cristo. Porque a lei opera a ira, né? Mas a fé opera a graça. A diferença está aí. Porque onde não há lei, também não há transgressão. É por isso que, se não houver lei, a pessoa não conhece o pecado. Quando nós conhecemos o pecado, nós queremos sair do pecado e aí assumimos a graça e a mudança e assumimos o quê? A conversão para que tenhamos acesso à graça do Senhor. Mais um pouco. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Eu quero chegar a um ponto aí, por isso que eu estou lendo tudo isso aí, tá bom? Vamos lá. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Continua. O qual em esperança creu contra a esperança, né? O Abraão, ele creu contra a esperança, porque quando Deus fez a promessa para ele, quantos anos ele tinha de ser pai? 100 anos. Estava contra a normalidade do ser humano. Estava contra. E ele creu contra a esperança, contra aquilo que era natural. É por isso que nós, quando nós exercemos a nossa fé contra aquilo que os nossos ouvidos estão cheios, aquilo que nos falam, aquilo que é natural do mundo, o Senhor imputa como justiça, porque nós cremos. E aí está. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Continua. E não enfraquecendo na fé. Ele não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Vai lá. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Sabe por que ele não duvidou, queridos? Porque ele conhecia Deus. Né? Você recebe uma promessa de Deus, mas você não conhece Deus direito, como é que você vai continuar crendo? Entendeu? Por isso é que precisamos conhecer Deus. Por isso que precisamos cada dia, não importa quantos anos nós temos, não importa se nós estamos apenas começando na fé, ou se nós já temos 20, 30, 40, 50 anos de conhecimento.
os desafios sempre vai existir em nossas vidas e nós vamos conseguir vencê-los através ou com a palavra do Senhor. Então nós vamos conhecer para que tenhamos sempre, né, as nossas armas, como a palavra diz, né, carregadas com a palavra do Senhor para poder enfrentar as dificuldades das nossas vidas. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus. Estamos terminando, continuando. Estando certíssimo de que, né, para estar certíssimo precisa crer, não é? De que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus tinha prometido e era poderoso para fazer. Continuando. Assim isso foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, né, também por causa de nós, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, até aí. Então a importância da fé, a importância de conhecer. Às vezes a pessoa diz, mas eu creio em Deus, eu creio. Eu sei, né? A Bíblia diz que até o diabo crê. Até o diabo crê em Deus. Tanto que o diabo crê em Deus, que quando Jesus estava lá no deserto, né, o diabo tentou Jesus com a palavra escrita. Por isso que ele falou, está escrito, né? Por isso. Então ele também crê, mas acontece que crê, mas não tem as armas da milícia para poder defragrar contra o mal que vem sobre as nossas vidas, não é? Contra as dificuldades que nós enfrentamos aí. Então é importante que, como nessa noite nós tomemos uma posição. Senhor, eu quero te conhecer. Você não tem que tomar uma posição, ficar louca para buscar, para conhecer. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e Ele quem nos convence do juízo, do pecado e da justiça, para a glória de Deus. É simples. Quando nós tomamos uma posição, eu quero tomar essa posição, eu quero conhecer, o próprio Senhor vai incomodar as nossas vidas. Porque Jesus falou assim, que Ele corrige a todo aquele filho que Ele ama. Mas para que nós nos tornemos filhos, precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 10, até 10, né? 6 a 10, está escrito assim, que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, no seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Então essa é a palavra que, vamos dizer assim, que foca, né, que dá legalidade a quando nós tomamos essa posição, né, de conhecer. E, Senhor, eu quero te conhecer, porque eu quero ter uma mudança de vida. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Como nós já cantamos aqui, Ele conhece a tua vida, sabe da tua vida. Entregue a tua vida para Jesus. Diga, Jesus, eu quero te conhecer melhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero aprender de ti. Ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei refúgio para a vossa alma. Foi Jesus que falou isso. E nós estamos aqui, Senhor, para mais um pouco entregar as nossas vidas a Ti. Que a Tua graça, o Teu Espírito e o Teu poder esteja renovando as nossas forças, a nossa vida, os nossos conhecimentos, o nosso intelecto. Que a Tua unção se faça presente na vida de cada um de nós. Que a Tua verdade, ela seja vista em nossas vidas, para a glória do Teu nome. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos dá um coração novo.
E nós queremos um coração novo, Senhor. Controla os nossos batimentos cardíacos, nossa pressão arterial, todo o nosso ser, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Para que a nossa vida seja oxigenada pela Tua graça, o Teu poder e a Tua palavra. E assim, como está escrito, eis que faço novas todas as coisas. Faz novas nossas mentes, Senhor, o nosso entendimento, o nosso ser. Nos direciona para onde Tu queres, Senhor, e o que Tu queres fazer em nós e por nós. Tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias, aqueles que não estão aqui, mas que são extensão da nossa família. Nossos filhos, netos, desde o menor até o maior, nossos irmãos, pais, mães, toda a nossa família e familiares. Abençoa, Senhor, essas vidas. Abençoa nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Abençoa a Tua igreja na terra, independente da denominação. Que cada um Te conheça, Senhor, como foi lido aqui. Que a obra de Deus é essa, que Te conheçam a Ti como Senhor. Que a Tua unção, ela se faça presente em cada vida. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém?